E aí, alunos, tudo bem? Estamos aqui nessa introdução, nesse início de matemática do zero e, como eu já disse, repito, com um único objetivo, de seguir em frente, de superar obstáculos, de realmente vencer os nossos desafios. E quando fala-se de matemática, assim como outras disciplinas, nós encontramos os nossos desafios. E a melhor forma de resolver os nossos desafios é você voltar e começar do zero. Aula passada, falamos das representações dos números. Eu quero somente refrescar a sua memória e lembrar que para esse número enorme, nós sempre fazemos a seguinte abordagem, que é sempre da direita, tá? Da minha direita aqui, para a esquerda. E eu tenho que dividir também em blocos, tá? Eu faço essa divisão em blocos, que fica mais ou menos assim. Cada bloco só pode ter, no máximo, 3 elementos. E olhando da direita para a esquerda, tá? Esse primeiro elemento eu chamo de unidade. O lado dele nós encontramos as dezenas. E o terceiro elemento são as centenas. Então aqui nós já entendemos. E nós vamos para um outro caso, que é o caso agora da família milhar, dos milhares, das centenas, milhares e milhão. Em milhar nós também temos a nossa unidade, é o primeiro. Nós temos também a nossa dezena e a nossa centena. São as unidades de milhar, as dezenas de milhar, as centenas de milhar. E por fim, nós estamos na casa dos milhões, do milhão. E o milhão também ele tem como primeirinho aqui a unidade de milhão, o segundo sendo a dezenas de milhão e o terceiro as centenas de milhão. Visto isso, nós estamos falando de números. E os números, eles também são representados. Por isso, e os números também são representados. E nós já estamos criando plano de estratégia para estudarmos os conjuntos. Mas eu preciso te apresentar os números. E os números, basicamente, eles podem ser divididos em tipos de números. O primeiro deles são os números naturais. Então nós vamos ver agora os números naturais. E esse carinha, ele é representado por uma letra. E a letra é essa letrinha aqui. Essa é a letra dos números naturais. E nós podemos escrevê-lo da seguinte maneira. Toda vez que eu colocar igualdade, chaves, eu estou representando já conjuntos. Mas eu quero falar somente de números. Então nós temos aqui. Então os números naturais ele pode ser representado pelo zero. Observação. Esses 3 pontinhos significa, lembra lá, infinito. Na aula de símbolos matemáticos, eu falei que no decorrer das aulas eu ia apresentar novos símbolos e representações em matemática. E esses 3 pontinhos, ele representam o infinito quando falamos de conjuntos. É claro que infinito também tem um símbolo, que é um 8 deitado, tá? Mas deixa esse cara para um outro momento. E nós temos aqui os números naturais. Muitas vezes, quando nós falamos dos números naturais, nós precisamos dividi-los. E como assim dividi-los? Porque existe nos números naturais sempre um número no qual eu quero representar sem ele. E é esse cara aqui, por exemplo, um número 0. Esse cara, quando eu quero representá-lo nos números naturais, eu faço a seguinte escolha. Eu coloco o símbolo aqui dos números naturais, o conjunto dos números naturais. Então já começa a falar assim, o conjunto dos números naturais, tá bom? Esse camarada, ele ganha um asterisco. E esse asterisco significa que é uma marca. Toda vez que eu encontrar os números naturais com esse asterisco, significa que ele tem uma marca. E essa marca quer dizer que ele não tem um número 0. Então nós representamos os números naturais assim. 1 e assim sucessivamente. Isso aqui significa infinito. Conforme eu falei lá na nossa primeira aula, eu estava sempre representando com uma régua, uma reta. Eu quero fazer o mesmo aqui. Observe o seguinte, o que eu estou representando aqui são todos os números naturais. Observe, fique atento, porque eu não estou dizendo que são os números naturais. O que significa esse asterisco? Significa que não tem um zero. Nesse caso, tem o zero. Então eu tenho aqui todos os conjuntos dos números, vamos supor que seja assim, tá? Todos os números naturais, eles estão dentro desse conjunto.
E agora eu quero analisar basicamente os elementos. Eu quero só olhar para os elementos, quero trazer um conceito muito simples, mas que é importante porque muitas vezes na prova essa palavrinha aparece. Olha só, vamos pegar esse número 3. Quando eu olho para esse número 3 nessa posição, o que eu posso afirmar desse número 3? Você concorda comigo que agora eu vou trazer um conceito de sucessor e antecessor. Então, quando eu olho para o número 3, nessa posição, eu posso afirmar que ele é antecessor de 2 e que ele também é o quê? Sucessor de 4. E o que isso significa em termos bem clássicos, para que você possa entender definitivamente, essas palavras antecessor e sucessor, elas têm um macetinho. Eu quero trazer para você. Anota aí, olha que importante você colocar essa informação nas suas anotações. Antecessor, conforme o nome já diz, é o que vem antes. Então aqui, ó, antes. Antecessor é o que vem antes. Então significa que 3 é antecessor de 2. Tudo bem? Tranquilo aí? Por outro lado, 3 também é sucessor de 4. Então, se 3 é antecessor de 2, significa também que 3 é sucessor de 4. Então, cuidado só com essas duas palavras, se por acaso elas aparecerem no dia da prova. Então, toma cuidado que a única pegadinha pode estar nesse tipo de análise, tá? Então, nós vimos aqui os números naturais, que eles podem ser representados da seguinte maneira. Essa é a análise dos números naturais. Então essa é a análise dos números naturais. Observe que os números naturais são números que vão de 0 até o infinito. Ou os números naturais com asterisco, que vai somente de 1 até o infinito. Só que lembra, na nossa primeira aula que nós fizemos algumas análises lá atrás, nós falamos sobre a reta, mostramos que para todo um número positivo existe um número também negativo, que é oposto a ele. Então, quando nós chegamos a esse nível, significa que nós estamos falando dos números inteiros. E vamos representar novamente numa reta. Nós temos aqui, essa é a reta, aqui está o 0, aqui está o 1, 2, 3. Agora que nós temos a reta, nós temos aqui todos os números que vão de 0 até o infinito e de 0 até menos infinito. Tudo bem? Você já sabe que os números naturais eles estão aqui, nessa região aqui. Tá? Nessa região são todos os números naturais. Porém, apareceu na nossa reta números negativos. Então, como que eu resolvo isso? Eu preciso também caracterizar esses números negativos em uma classe, dar nome para ele. E aí que surge os números inteiros. Os números inteiros é justamente a relação de todos os números naturais e também os números negativos. Então, toda essa galera aqui eu vou chamar de números inteiros. Então você agora acabou de conhecer os números inteiros. Os números inteiros ele é maior do que os números naturais. E no estudo de números é justamente assim que nós vamos trabalhar. Nós vamos ver que os números eles vão ficando em conjuntos menores. Então nós temos todos os números naturais. Lembrando aqui os números naturais diferente de 0. Os números naturais, ele 0, 1, 2 e até o infinito. Os números naturais que não possui 0, tem aquele asterisco ali, não é isso? E aí, como nós temos uma condição para os números naturais, também existe para os números inteiros. Então, os números inteiros, nós podemos representar todos os números menos o número 0. Então, esse 0, ele dança daqui, ele não entra na jogada. Então, fica exatamente assim a representação dos números inteiros. Só que a cada momento que nós vamos conhecendo os números, nós podemos separar esses números. E eu também posso separar os números inteiros somente os negativos. Se eu quiser, eu pego somente os negativos. Então fica aqui, ó, somente os negativos. Eu vou trabalhar dessa maneira aqui. Coloco um sinal aqui embaixo e eu quero somente os números negativos. Então tem 3. Posso também trabalhar somente os números positivos. Agora, olha que interessante. Quando nós queremos pegar somente os números inteiros positivos, você concorda comigo que esses números aqui são idênticos aos números naturais? São idênticos, então significa que os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Então eu vou te propor agora alguns exercícios e eu quero que você faça esse exercício. Caso tenha alguma dúvida,
entre em contato comigo, tá bom? Dado o conjunto dos números inteiros, eu quero que você encontre dentro desse conjunto todos inteiros positivos, todos inteiros negativos, todos inteiros positivos com asterisco. Lembra qual é a função do asterisco, tá? Qualquer coisa volta na aula. E todos os inteiros negativos com asterisco. Então é isso. Se tiver dúvidas, é só entrar em contato. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.